é arranjar a área para fazer Minha Casa Minha Vida, de graça, de preferência, porque a prefeitura não tem dinheiro para sair comprando terreno a 200, 300, 500 reais por metro quadrado, não tem. Então essas áreas de ocupação, né, nós precisamos ver o que fazer com elas, se for transformado em raiz, nós temos que ver. Então eu não tenho resposta pronta para isso, né? O que a gente faz, a nossa política em área de risco é oferecer Bolsa Moradia até que a gente tenha um apartamento para dar para a pessoa, né? Ali no Santa Lúcia nós tivemos muita dificuldade, nós conseguimos 120 milhões de reais do governo federal de empréstimo, e a discussão do plano global lá deu uma confusão tão grande, entrou o Ministério Público Federal, entrou 15 lideranças diferentes, e eu falei, gente, vamos fazer os apartamentos e depois a gente vê o negócio tirar o pessoal da área de risco, né? Ou então, se o pessoal não quiser, vamos usar o dinheiro no outro local que tem muita gente precisando. Lá nós chegamos ao ponto de uma procuradora do Ministério Público Federal, numa audiência lá com a comunidade à noite, incitou o pessoal fisicamente contra os representantes da prefeitura. Então, até isso acontece. Vocês estão tratando com pessoas de boa vontade. Eu, pessoalmente, como cidadão, discordo. Uma cidade organizada, com política habitacional estruturada como Belo Horizonte, discordo de movimentos que incentivam a ocupação de áreas públicas ou privadas. Eu sou contra. Eu acho que, nesse momento, não é uma política que ajuda o conjunto da sociedade, que incentiva esse tipo de ocupação até espontânea, porque as pessoas veem que não há desocupação e daqui a pouco eu desisto de ser prefeito, porque olha, se é para virar bagunça, que vire bagunça sem a minha contribuição, né? Porque realmente não é o que nós queremos para o nosso futuro. A cidade é desigual, cresceu de forma desordenada, mas nós não precisamos piorar isso. Nós não temos necessidade de piorar isso. Agora, eu digo também, por favor, não tragam gente de fora de Belo Horizonte para fazer ocupação. Porque se é gente de Contagem, ocupe em Contagem, se é de Ribeirão das Neves, ocupe em Ribeirão das Neves, né? Porque senão nunca vamos conseguir resolver a situação, né? O déficit vai só crescer. Bom, acho que eu já falei demais. Podemos fazer uma ata, se vocês quiserem. Continuo à disposição para ouvir e formar a comissão. Então, somente o déficit qualitativo, ou seja, construção de unidades para quem já tinha moradia. Aí, às vezes, porque morava em área de risco, ou teve o DEURBS, ou teve Vila Viva, e foi reassentado. Então, o déficit quantitativo de quem não tem onde morar, esse déficit foi, de certo modo, negligenciado. E isso é um dado. Tanto o OPH acabou, o PAR também foi incorporado Minha Casa Minha Vida, e Minha Casa Minha Vida não saiu para 0 a 3. Vão ter essas unidades que a gente espera, de fato, que saiam, mas enfim. Mas não quero entrar na discussão da política em si, mas a questão encaminhativa, das propostas. Bom, já caminhamos um pouco. Primeiro, com relação à suspensão das liminares, eu acho que ficou claro que os 3 pontos de pauta estão interconectados. Então, a suspensão dos processos é até que a comissão apresente que consiga chegar em alguma proposta. Ou pode ser que não. Pode ser que não. Mas, enfim, até que a comissão consiga elaborar alguma saída. Então, não dá para a gente, porque o senhor mencionou 2, 3 meses, então, acho que a suspensão do processo, e nós temos um exemplo excelente disso, que são as ocupações de Timóteo. Inauguramos um processo de negociação lá, enfim, é um caso ilustrativo, de que o diálogo é muito melhor do que o uso da força, enfim. Então, primeiro, com relação às liminares, isso. Com relação às AEs, é claro que, por exemplo, a área de preservação da Dandara,
nós não somos culpados de ter ocorrido o aterramento de uma parcela dela, nós somos meritosos de ter mantido ela durante 4 anos. É uma inversão, né? Nós mantivemos. E aí, prefeito, com todo respeito, a omissão do poder público que leva a situações como essa. Porque nós estamos lá na linha de frente, não foi uma nem 2 vezes que nós recebemos ameaça por proteger aquela área. Se desde o início o poder público se fizesse presente, tivesse cadastrado as famílias, e aí o senhor pode, um ponto de acordo que nós temos é a questão dos critérios, né, das famílias que vão ser beneficiadas, isso aí nós concordamos inteiramente, as famílias, né, que estão dentro dos critérios da política habitacional, tendo como referência a 11.977, né, o perfil econômico, 0 a 3, enfim. Mas se o poder público se fizesse presente, né, desde o início, enfim, tivesse não só isso com relação às famílias, com relação à área de preservação, não teria, né, como, lamentavelmente, nós somos os primeiros a lamentar, né, o aterramento de parte da área de preservação ambiental que nós conseguimos manter durante mais de 4 anos. Imagina, nós, movimento organizado, mantivemos aquela área preservada, mas então, é claro que a AEI não vai até lá. Né? Então, o zoneamento ele vai até onde estão as famílias. Então, acho que nós podemos sair daqui sim com um compromisso, né, com relação às AEs 2, de que onde as famílias estão, né, hoje situadas nessas comunidades que são assentamentos precários consolidados, aí o caso da Rosa Leão é outro, de fato, que é uma ocupação recente, e aí a comissão vai trabalhar para buscar um meio de contornar isso, claro. Agora, naquelas que estão consolidadas, é perfeitamente razoável que já saímos daqui com compromisso, né, num prazo hábil, para fim de que haja o decreto de AES. Então, acho que a gente ajustando isso, né, e a composição da comissão, né, e aí eu acho que além a Urbel, Secretaria de Governo, mas é importante que a Procuradoria esteja também, a Procuradoria-Geral, porque vai ter que realizar diligências processuais e sabe, né, como que estão o trâmite, e Ministério Público, Defensoria e os representantes, né, das comunidades. Então, acho que nós estamos caminhando bem, só esse ajuste, né, com relação à suspensão das liminares por prazo indeterminado para esperar o trabalho da comissão, e com relação às AEs, acho que nós já podemos sair daqui com esse compromisso. Né? Agora, é claro que a área de preservação lá da Dandara não vai estar incluída, né? Mesmo porque nós que não queremos que esteja. Sabemos que é um dos poucos cursos d'água a céu aberto que bem a Lagoa da Pampulha está aqui. Uma das pessoas que elaborou o projeto urbanístico, que inclusive foi para a 9ª Bienal de Arquitetura de São Paulo em 2011, o único dos 3 projetos aprovados, 2 de Inhotim e o nosso da Dandara. Bom, então assim, agora com relação a isso, acho que nós podemos avançar com esses ajustes, enfim. Então acho que, né, poderíamos passar... A diferença de ZEIS para ex, e aí a minha professora Cristina, que é a mentora nesse assunto, né? A ZEIS ela é mais adequada onde há um processo de ocupação desordenada, tá certo? Então, você caracteriza ali uma necessidade de ter espontâneo que não tem um mínimo de regramento que permite uma organização. Então, no momento que você tem alguma ocupação que tem um mínimo de ordenamento, aí você pode considerar ex. Então, entendeu? Essa basicamente é diferente. Então, um PGE, um plano geral específico, global específico para a área, que inclui várias coisas. O plano não é só uma questão de urbanização. O plano fica mais adequado nesse tipo de assentamento. Então, a diferença básica é essa realmente dá para fazer com o decreto. Na área privada, aí a coisa já vai para o projeto de lei. Agora, tem também, lembrando, que é o programa de regularização. Né? Então, esse também é uma atividade que é feita quando você faz o loteamento, parcelamento. Mas aí, para a iniciativa de lei, a iniciativa eu queria só colocar algumas coisas em relação à ocupação da Andara, que o prefeito colocou. Houve, de fato, só reiterando o que o Joviano colocou, durante 4 anos, houve, por parte dos movimentos sociais e de todos os arquitetos e engenheiros que trabalhavam de forma voluntária, a preservação dessa área.
E, inclusive, nessa ocasião que o prefeito relata da negociação com o proprietário, um dos grandes problemas para o avanço da negociação foi porque nós não vimos a presença da prefeitura no decorrer dessas audiências. Então, nós entendemos que a gente não estava representado ali enquanto cidadão. Do ponto de vista das ex, eu entendo que esse é um processo, aí a professora Cristina está aqui e pode esclarecer. Eu acho que nesse primeiro momento buscar uma proposição de transformar as áreas em AIS-2 e posteriormente, claro, submeter isso ao concurso para que a gente leve esses lugares a se tornarem ZEIS, certo? A se tornarem ZEIS. Dentro da experiência e da Eliana Silva, a primeira área que foi ocupada, que agora foi até colocada aqui como uma possibilidade de se tornar as ZEIS, na ocasião, o grande argumento para a desapropriação da forma como foi feita a reintegração de posse foi exatamente que aquela era uma área ambiental. Porém, já existia toda uma discussão que estava sendo desenvolvida dentro da comunidade, exatamente no sentido de estabelecer uma relação com o terreno que respeitasse essas características. Posteriormente, com a Eliana Silva II, eles se apropriaram de um terreno que está dentro de uma ZE, certo? E existe por parte do movimento o tempo todo, conforme aqui a companheira pôde testemunhar, um cuidado muito grande com a ZEPAM, que está logo abaixo da área onde a população se instalou. Então, isso um dos trabalhos que nós temos desenvolvidos lá, e aí eu estou falando aqui em nome de alguns grupos de pesquisa dentro da UFMG, que é o MON, o Praxis e o Escritório de Integração da PUC Minas. São alguns dos arquitetos e técnicos que participam desse processo, eles vêm desses grupos de pesquisa e do Escritório de Integração. Nós temos desenvolvido algumas alternativas de esgotamento sanitário dentro da ocupação de Eliana Silva, exatamente para não impactar a zona de preservação ambiental que está logo abaixo. O nosso trabalho dentro das ocupações tem sido exatamente tentar fazer aquilo que a prefeitura não fez, tá? Que é exatamente cuidar da nossa cidade. E aqui, hoje eu tenho outras entidades que estão também atentas a isso, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, do qual eu sou vice-diretor de habitação, e como arquiteto e cidadão, eu não posso permitir, dentro da minha cidade, que uma situação ocorra a revelia daquilo que a gente acredita que são as legislações que devem ser respeitadas, no caso, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, o IAB, o SINAR, os sindicatos de arquitetos, sempre também acompanha de perto e apoia para que esses locais sejam respeitados. Ok? Para mim, a questão da ocupação em torno dos lá expostos também seria suspendido, até que entre nessa comissão de trabalho, no sentido da mudança de postura, né? De saber quem está lá. Não, tem área da prefeitura lá, né? Tem área pública. Saber quem está lá. Eu comecei a acompanhar lá pelo conselho, nós começamos a fazer uma campanha de não desmatamento, vai ter um projeto, o pessoal não ficou compromisso de não construir até que tivesse um projeto. Então, assim, é algo que não precisa mandar a polícia semana que vem lá para estudar, é algo que pode ser com inteligência, com humanidade tratado, né? Hoje tem lá uns 300 ocupantes, mais ou menos, entre indivíduos e famílias. Então, está todo mundo bolona, então um jeito de segurar isso, né? Como é uma ocupação recente, pode ser a primeira que a comissão veja a forma de contornar. Desde que isso não incentive outras ocupações, porque se abrir a porteira e falar, olha, agora a prefeitura é só entrar que regulariza. Os mínimos, infelizmente, até hoje não se adequam, não conseguem exceder as políticas também já instauradas no município do Minha Casa Minha Vida. Então, são famílias de baixíssima renda e a situação delas é que a própria prefeitura moveu uma ação demolitória antes que se
fizesse um estudo adequado da possibilidade de contenção do risco ou um estudo da possibilidade de reassentamento daquelas famílias. Ou seja, é uma situação gravíssima da violação do direito à moradia de pessoas que vivem ali, algumas há 7, 8 anos. Outras sim estão vivendo ali uma ocupação mais recente, mas a discussão aqui vale igualmente para essa área. Não sei se o senhor poderia, já tivemos reuniões aqui com o Bicalho e com a Cristina, então a gente poderia discutir essa questão. E só ressaltando, desculpa, antes de passar, a situação de risco geológico, caso exista, não pode ser combatida jogando as famílias em risco social, que seria gravíssimo. O esclarecimento que a gente gostaria de fazer, fica bem claro, é o seguinte: a questão da Vila Cafezal. Durante o período chuvoso de 2011 e 2012, é isso? Nesse ano, 2011 e 2012. Né? Durante o período chuvoso, a Defesa Civil detectou um risco muito alto de escorregamento daquela encosta. Tá certo? E sugeriu, então, a retirada das famílias para evitar morte. Então, a nossa ação foi no intuito de salvar vidas. Tá certo? Essa liminar foi suspensa e o ano passado, o período chuvoso do ano passado, não foi tão significativo, então a situação permanece como está. É a orientação do prefeito, que a gente vai fazer imediatamente, né, repassar a Defesa Civil a necessidade de fazer nova avaliação na encosta, tá certo? E buscar aí os parceiros que a gente tem aí junto aos institutos aí de engenheiros, para que a gente tenha uma resposta adequada a essa questão. E solucionar o problema, né? Que a gente faz a avaliação, mas continua caindo barranco. Qual que é o procedimento posterior? Não é? Cerca de 10 mil famílias saíram de situação de risco geológico. Então, se você chega, dá uma chuva pesada, a Defesa Civil diz, olha, aqui tem risco de desmoronamento, deslizamento, tem que sair emergencialmente, depois vai ver o que faz. Então, caçar uma liminar dessa é uma responsabilidade muito grande se as pessoas se recusarem a sair. Quando a pessoa se recusa, a gente vai ao juiz, porque nós não podemos ficar com a responsabilidade depois se houver morte. A liminar já foi derrubada pela Defensoria Pública. Seria o caso apenas de encaminhar uma solução negociada política. Eu sei, gente, a moradia nem sempre está disponível na hora. Nós temos hoje, quantas pessoas em Bolsa Moradia hoje esperando habitação? 2.397 famílias. Nós gastamos uma montanha de dinheiro com isso para tirar a pessoa da situação de risco onde nós estamos fazendo a intervenção e o apartamento não ficou pronto ainda. Então, essa é a solução, porque você não tem uma habitação em estoque para, de repente, pegar a pessoa e dizer, olha, tem ali um apartamento esperando. Então, tem que ver caso a caso. Infelizmente... Prefeito, tá fácil. Tem que respeitar a natureza. Eu localizei aqui, nós ficamos 15 dias depois conversar sobre o assunto. Nunca teve, então, essa semana a gente reconversa sobre isso. Foi o final da reunião, essa decisão. 15 dias depois teve uma nova reunião. Então, a gente retoma o assunto com o Bicalho, levando em conta os pontos apresentados, o risco social, ou seja, o que fazer com as 80 famílias se realmente esse risco eminente de desmoronamento existir. Bom, a Defensoria Pública, especificamente a Defensoria Especializada em Direitos Humanos, é quem recebe no seu dia a dia as demandas dos munícipes, dos cidadãos de Belo Horizonte, que pelas mais diversas situações, seja pelo Vila Viva, seja porque são de associações de bairros, seja porque são de ocupações, seja porque não tiveram acesso ao Bolsa Moradia ou ao reassentamento, demora no reassentamento, titulação do apartamento já reassentado há quase uma década, por exemplo. Enfim, a Defensoria Pública, ela recebe essa demanda. E eu estou bastante satisfeita com a ideia da formação dessa comissão e insisto na presença da Defensoria Pública, porque esse diálogo entre Prefeitura, Urbel e Defensoria Pública vai conseguir que a gente administrativamente resolva coletivamente e individualmente diversos impasses.
Nós vivemos um momento, Coronel, em que a Defensoria Pública tem conseguido estreitar, vamos dizer assim, os laços com a UBEL. Nós tivemos um momento de um pouco de animosidade, rejeição negativa dos nossos pedidos, mas hoje eu percebi que a gente já avançou. Com essa comissão, a gente vai poder trazer diretamente para a UBEL essas demandas que chegam no nosso dia a dia. É importante fazer uma observação que já foi colocada, dizendo, porque a Defensoria Pública se mete nisso, a Defensoria Pública quer dizer que a área não é de risco.